Bom, então nós vimos aqui que os sinais de Mateus 24 são os sinais da volta de Jesus. Eles estão dentro ou fora da tribulação? Estão dentro da tribulação. Tranquilo, gente? Beleza. Então a gente se pergunta, não haverá sinal para o arrebatamento, porque o arrebatamento é em secreto, não tem por que procurar sinais. Alguém pergunta, mas não tem nenhum sinalzinho para saber se a gente está perto ou longe dessas coisas acontecerem? Eu disse a vocês que tem um terreno que eu gosto de pisar nele, um terreno mais firme. Existe um sinal que me mostra que a gente está perto. Que sinal é esse? Eu vou te mostrar. Tranquilo? Quem quer saber aí? Amém. Amém. Então vamos lá, eu quero te mostrar um sinal em cima da profecia de Ezequiel 37. Ok? Eu sei que você já ouviu várias mensagens sobre Ezequiel 37 e Deus vai restaurar a sua vida. Quem já recebeu aí? Várias mensagens em cima disso. Um sermão textual, a pessoa explorando o texto. Mas eu sei que de repente você não ouviu uma mensagem expositiva desse texto. Uma mensagem expositiva é aquela que mostra todo o contexto e o que Deus estava querendo falar realmente quando deu essa palavra no texto e para quem que ele estava falando. Então, nós olhamos para o texto da Bíblia, não é proibido você fazer uma mensagem temática, uma mensagem textual. Amém, irmãos? Não é proibido você fazer, mas também nunca fazer uma mensagem expositiva, aplicar o texto realmente como ele é, para quem ele foi escrito. Então é exatamente isso que a gente vai fazer nesse texto de Ezequiel 37 em poucos minutos. Tranquilo, gente? Então vamos ver aqui para quem é essa profecia e se ela já se cumpriu ou está se cumprindo, se está se cumprindo, em que parte nós estamos. Tranquilo? Ezequiel 37, pode passar o primeiro, Adriano, versículo do 1 ao 4. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de quê? De ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam o quê? Sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Uma pergunta. Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me, profetiza estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra de quem? Do Senhor. Do Senhor. Passa ao próximo. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei os tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e sabereis que eu sou o Senhor. Então foi uma promessa feita aos ossos. Então vamos ver quem esses ossos representam. Ele continua, então profetizei segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Passa ao próximo. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram o quê? As carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito, ou seja, ficou só o cadáver, né? Aí ele diz, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem os quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Aí ele diz, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Aí ele vai revelar quem são esses ossos. Ele diz, então me disse, filho do homem, estes ossos são o quê? Você pode aplicar isso a qualquer coisa na sua vida, dentro de uma mensagem temática ou textual, tranquilo? Agora, dentro de uma mensagem expositiva, para quem realmente a profecia foi dada, está interessado aqui, quem é que é? Israel. Povo judeu. Essa profecia é uma profecia que foi dada especificamente para o povo judeu. Tranquilidade? Aí ele vai dizer, eis que dizem o seguinte, os nossos ossos e pereceu a nossa, estamos todos exterminados. Presta atenção, porque essa profecia, ela está acontecendo, uma parte dela, uma boa parte dela já se cumpriu, e estamos na última parte.
Quando começou essa profecia a se cumprir aqui? Essa profecia se cumpriu, começou a se cumprir no ano 70 da nossa era. Qual ano? 70. O que aconteceu no ano 70? O general Tito invadiu a cidade de Jerusalém, o exército romano, e destruiu o templo e a cidade. No ano 70 em diante, todos os judeus que habitavam ali foram dispersos pelo mundo. A gente chama esse período de diáspora, ou a grande dispersão. Chamamos de quê? Diáspora ou a grande dispersão. Então os judeus foram dispersos pelo mundo desde o ano 70 até 1948. É muito tempo, não? Olha, do ano 70 até 1948 dá 1878 anos fora da sua terra, sem pátria, morando nos países dos outros. Eles deveriam deixar de ser nação. Estavam mortos como nação. Ossos secos e espalhados. Estão entendendo? Esses ossos secos e espalhados não tinham condições de eles se tornarem nação de novo, porque estavam mortos e espalhados e secos. Ora, para você ressuscitar o morto que está ali, a carne com tudo, tem que usar os 3 dons de poder. Os 3 dons de poder o dom da fé, a operação de milagres e os dons de curar. Os 3 tem que estar em operação. Esses ossos espalhados aqui é mais do que isso, né? Porque aqui tem só as caveirinhas. O cara olhando assim, de quem é essa costela aqui? Não sei, deve ser daquele que está lá embaixo. E esse fêmur aqui de quem é? Deve ser daquele que está lá embaixo. Mostrando que eles estavam espalhados. E a ordem foi dada aos 4 ventos. Os 4 ventos aqui falam dos 4 pontos cardeais. Olha, os judeus estavam dispersos em toda parte do mundo. Do ano 70 até 1948. Não eram nação, mas estavam mortos, secos e espalhados. Irmãos, o poder de Deus é tão grande que essa profecia foi dada há mais de 2000 anos atrás, muito mais do que isso, e ela está se cumprindo na íntegra. Em 1948, após o Holocausto judeu, quando Hitler matou mais de 6 milhões de judeus, o mundo inteiro se comoveu com a situação dos judeus, porque eles eram um povo espalhado sem pátria, desde o ano 70 até 1948. E aí, o que aconteceu? A ONU devolveu as terras a Israel. E os judeus do mundo inteiro começaram a voltar para a sua terra de novo. Ossos secos e espalhados voltando. Quer maior milagre do que esse? Um povo que deixou de ser nação, voltar a ser nação de novo. E por que eles tinham que estar na terra deles agora? É isso que a gente vai estudar na segunda parte do sermão profético de Jesus, que eu li a primeira, o princípio das dores, se cumprindo no Apocalipse, no início do livro. E agora a gente vai ver a segunda parte, porque para a segunda parte acontecer, do que Jesus fala em Mateus 24, Israel precisava estar na sua terra. Olha só como é. Rapaz, as profecias é muito interessante você estudar, viu, irmãos? É muito bom você olhar para a Bíblia de uma forma harmônica, você perceber que as coisas estão em curso. Quando Jesus falou o sermão profético, os judeus estavam na terra deles. E eles foram espalhados, se cumprindo Ezequiel 37. Agora, o texto mostra que eles precisavam voltar, cada osso ao seu osso. Precisavam voltar. Em 1948, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha estava presidindo a sessão na ONU, precisava de um voto, ele adiou a sessão, marcou para um dia depois e conseguiu o voto que precisava. E Israel então começou a voltar, cada osso ao seu osso. Eles fora da sua terra, eles começaram então a voltar. Judeus do mundo inteiro começaram a voltar de novo para onde eles estão agora, cada osso se unindo ao seu osso. Tranquilo? Se cumprindo a profecia. Quando vamos ver em 1967, na Guerra dos 6 Dias, quem já ouviu falar da Guerra dos 6 Dias aqui? Pronto, na Guerra dos 6 Dias, várias nações árabes, um bloco de nações árabes se juntaram para destruir os judeus. Eles tinham acabado de se reunir, nem exército eles tinham direito. Veja, Líbia, Egito, Sudão, Argélia, Arábia Saudita, Kuwait, várias nações que já estavam ali há muito tempo, vieram para destruir os judeus. E eles não conseguiram. Por quê? Israel precisa estar na sua terra para as profecias se cumprir.
Uma vez que eles voltaram em 1948, Deus os manteve lá, mesmo diante de uma ameaça tão grande como essa. Irmãos, há relatos dessa guerra dos 6 dias em que o piloto, ele decola com o avião israelense. Vamos alimentar aí, né? Todo mundo precisa se alimentar, né? Quem se alimentou aí? No lanche. Pronto, o aparelho também precisa, viu? Então, há relatos de pilotos. Um piloto ia decolar e ele disse que 50 aeronaves estavam saindo do Egito. E ele tinha poucos amigos ali para poder combater. Ele falou assim: eu sei que a gente é pouco. Quem quiser voltar, pode voltar. Mas eu vou combater essas aeronaves. Ele sozinho derrubou 16 aeronaves. Piloto judeu. 16 aeronaves. Ele disse que ele estava no caça dele, quando ele olhou, as balas do inimigo batiam na aeronave dele e ricocheteava e não entrava. Ele teve uma visão aberta e viu um anjo por cima da aeronave, segurando a aeronave. Veja como Deus estava cuidando do povo ali. Há relatos que eles estavam muitas vezes cercados, o exército inimigo ia exterminar eles, eram muito mais numerosos. E quando ele, cercados assim, o pessoal olhava para eles assim, perto de pegar, começaram a olhar, arregalaram os olhos e fugiram com medo. Depois eles disseram que tinham visto um grande exército com eles, muito maior, por isso ficaram com medo e fugiram. Mas na verdade era um punhado só de homens. Veja como Deus manteve o povo lá na terra onde eles estão agora, para as profecias poder se cumprir. Israel é o coração profético do mundo. Quer você goste, quer você não goste, eu sei que você é igreja, mas Deus tem um negócio com eles, porque isso envolve alianças e pactos, irmãos. Coisas que foram feitas, acordadas entre Deus e os patriarcas e que precisam se cumprir. Até o próprio Cristo é judeu e ele vai governar a partir de Jerusalém. Então nós precisamos nos agarrar às promessas, à verdade da palavra de Deus. Uma profecia como essa está se cumprindo. Quando eles existiram então na guerra dos 6 dias, cresceu peles e tendões, porque você vê que é passo a passo. Primeira ordem é dada, depois cada osso é o seu osso, depois cresce tendões e peles e carne. É processos, viu? Quando eles ficaram firmes na guerra dos 6 dias, foi estabelecido então o Estado de Israel de vez. Agora, ainda não tem o Espírito neles. É a última parte. Vamos ver da profecia? Portanto, profetiza e diz assim o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair de lá, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Está vendo? A profecia fala sobre: sabereis que eu sou quem? O Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito com E maiúsculo, porque está falando de novo nascimento. Quem tem o Espírito Santo dentro de você aí? Amém. Pronto, o judeu não tem, porque ainda não se converteram, estão aguardando o Messias chegar. Eles estão mortos espiritualmente. Os irmãos estão entendendo isso? Não. Paulo, em Romanos capítulo 9, ele vai falar, vai mostrar 8 razões do porquê os judeus tinham prioridade de salvação na época de Jesus, naquela época, e vai ali mostrar por que a nação, no 8, 9, 10 e 11, por que a nação escolhida ficou de fora. Depois você lê lá, porque os ramos naturais foram cortados, que são os judeus, e nós que éramos oliveira brava enxertada na oliveira verdadeira. Mas eles estão mortos espiritualmente, não aceitaram a Cristo. Só há uma maneira de se salvar hoje, é por meio de Jesus. Os irmãos estão entendendo? Eles rejeitaram essa aliança, o novo pacto. Por isso eles precisam nascer de novo, para o Espírito estar dentro deles. Deus promete que vai colocar o Espírito dentro deles. Promete ou não promete? Promete. Agora está o cadáver lá. A profecia não terminou, ainda falta a última parte. Para que eles nasçam de novo, precisam reconhecer Jesus. O texto que lemos de Zacarias capítulo 12: e olharão para aquele a quem transpassaram e vão chorar do menor ao maior. Lemos aqui, pronto, a nação de Israel se converte no final da tribulação.
Deus envia uma tribulação tão grande como essa, um oponente grande como o anticristo, para tentar exterminar os judeus, para que o coração do povo judeu se amoleça. O próprio Ezequiel, no capítulo 36, antes, ele fala: eis que vou tirar de vocês o coração de pedra, e vos darei um coração novo, um coração de carne, e porei dentro de vós um espírito novo. Falando da conversão da nação em um determinado momento da vida deles. Então os irmãos estão entendendo que o povo judeu agora tem só o cadáver? Estão precisando nascer de novo? Boa notícia para nós. O que é boa notícia aí? Se Deus está cuidando de um povo morto espiritualmente, por causa de promessas que foram feitas no passado, que dirá você que entrou na nova aliança? Irmão, se sinta seguro. Quando você levantar de manhã e falar: eu sou filho de Deus. Satanás está tendo um problema comigo hoje. Eu acordei. Glória a Deus, irmãos. Então assim, não baixe sua cabeça para nada. Deus é com você. É tudo cortina de fumaça. É tudo mentira. Acredita na verdade? Deus é com você em toda e qualquer situação. Deus está cuidando de um povo morto espiritualmente, que dirá do crente aí, vivo no espírito, nasceu de novo, que o espírito está dentro. Aí ele fala: porém em vós o meu, e vivereis. É uma promessa para quem? Para nós ou para o povo judeu? O povo judeu, está dentro de um contexto judaico. Ele diz: vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Se cumpriu em 1948. Eles voltando: então sabereis que eu sou o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Se lêssemos isso antes de 1948, nada tinha se cumprido ainda. Mas agora podemos olhar para trás e ver que tudo se cumpriu. Então podemos ver que estamos perto, porque Israel já está na sua terra. E a segunda parte do discurso de Jesus no Monte das Oliveiras tem a ver com isso. Passa ao próximo, Adriana. Israel, o coração profético do mundo. Vamos ver a segunda parte dos sinais que ele chama de grande tribulação. A primeira parte ele chamou de quê? Princípio das dores. Vimos que aquilo se cumpre em Apocalipse 6, mostrando que os eventos de Mateus 24 estão dentro da tribulação. E agora vamos ver aqui o que Jesus vai falar especificamente. Veja, ele vai começar agora a falar especificamente para os judeus. A tribulação atinge o mundo todo. Diga, o mundo todo. Mas o olho do furacão é Israel. Tranquilo? Olha só o que ele vai dizer: quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Quem é o abominável da desolação? O anticristo. Ele vai estar onde? No lugar santo. E onde é que é o lugar santo? Essa é uma pergunta boa, não é? O lugar santo é em Israel, em Jerusalém, o monte do templo. O monte foi erguido num lugar, o templo foi erguido num lugar chamado Monte Moriá, onde Abraão iria sacrificar Isaac. Lembra? Ali é o local original do templo. O templo foi destruído no ano 70. Quando os judeus voltaram, os árabes estavam por lá. Houve uma disputa muito grande para ver quem ia ficar com aquele pedaço, mas os árabes ficaram ali. E lá hoje tem uma mesquita. A mesquita de Omar, ou a mesquita Domo da Rocha, a cúpula dourada. Quem já viu essa foto? Dá para perceber, ali é o monte do templo. Aquilo ali tem que sair para o templo poder ser reconstruído, porque tem texto que mostra que o anticristo vai se sentar ali naquele lugar querendo parecer-se Deus. Os irmãos estão entendendo? Ainda não está lá, tem uma mesquita hoje. Eu creio que o anticristo vai fazer o acordo. Ele será uma das pessoas-chave para fazer o acordo, para que ali seja construído o templo. Por que eu sei disso? Porque até a metade da tribulação o templo tem que estar de pé. E a gente vê a construção do templo em Apocalipse 11. Quem já leu isso? Quase ninguém. Mas leia lá, camarada medindo ali, é a construção do templo. Precisa se estar construído até a metade da tribulação, porque o anticristo tem que se sentar lá. Você crê que o que está profetizado vai acontecer? Quem crê aí? Vai acontecer. Pronto. A gente viu Ezequiel 37 se cumprindo todo, né? Falta só a última parte, isso aqui também vai. Aí ele fala: então se estiverem aonde? Em Parnamirim? Não. Em Natal? Não. É no Brasil? Não. É na Ju? Veja que é algo local.
Monte do Templo, lugar santo, né? Judéia. Ele está falando agora em algo específico para os judeus. Veja que não é simplesmente você ler tudo e começar a aplicar como se fosse para você. Tem parte que é para o judeu, tem parte que é para o gentil, tem parte que é para a igreja. Precisa-se fazer essa separação. Aí ele fala: quem estiver sob o eirado não desça tirar de casa alguma. Eirado é uma construção típica judaica, provando que é para o judeu que ele está falando aqui. Aí quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das se estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por que ele está dizendo isso? Olha bem para mim. É destino do judeu se encontrar com o anticristo. Não é destino da igreja. Tem gente que tem a fissura, é ele. Tem uma fissura, é ele, é Macron. Aí fica com, não, para com esse feitiço. A gente é arrebatado antes dessa peste se manifestar. Macron é o prêmio do Twitter? É o pessoal, fala da França, né? É o Macron, é o Barack Obama, é o Donald Trump, cada hora é um. Não sei quem é o bola da vez agora. É o Erdogan. É o Erdogan. Então cada hora é Elon Musk, né? É esse mesmo. Elon Musk. E aí a cada hora é um. Já foi tanta gente. Ele Hitler. estava falando do chip até que eu estava lendo. Pronto, é o chip. É, questão do chip. Veja, é tanta coisa, né? Mas veja, que ele está falando aqui, quem tem destino de encontrar o anticristo é o judeu, gente, aqui. Eu não sei que fetiche é esse, de querer encontrar esse homem. A gente fala, não, Jesus me leva não, que eu quero ficar. Vai encontrar. Aí, veja, aqui vai ser um ataque para destruição. Quando você vai ler o Apocalipse 16, a sexta taça é derramada e o rio Eufrates se seca. O rio Eufrates é um dos rios mais importantes da civilização humana. Esse rio vai se secar para os povos do Oriente, do olhinho puxado, subirem para a batalha do Armagedon. Armagedon significa, em hebraico, Armegido, ou Vale do Megido. É uma região ali, fica em frente ao Monte Carmelo. É uma planície. Ali vai se reunir o maior exército da história. João ouviu o número. O número dava mais ou menos aí entre 200 e 400 milhões de soldados. Nunca se reuniu uma quantidade de gente, de exército desse tamanho. Eles vão cercar Jerusalém para destruir os judeus. Exterminar. Por isso que Jesus está mandando fugir. Porque quando o anticristo se revelar e disser, vocês pensaram que eu sou amigo de vocês? Eu sou, é inimigo. Ele vai quebrar o pacto, como diz Daniel, capítulo 9, e ele vai começar a perseguir os judeus. E eles vão então começar a fugir. Aí Jesus está falando aqui, não tem negociação. Ele fala, ai das que estiverem, porque não serão poupadas. E ai das que lamentarem naqueles, porque não serão poupadas. E é difícil fugir grávido com criança. É ou não é? São duas coisas que dificultam aí. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no inverno, porque tem parte em Israel que neva. Então é difícil você ter que fugir só com a roupa do corpo e enfrentar o frio. Outro ponto é o sábado. Quem guarda o sábado? Eu não guardo. O judeu que guarda. Veja como é algo especificamente para os judeus. Simples assim. Orai, são muitos elementos para eu tomar para mim. Isso aqui, viu? São muitos elementos apontando para os judeus. Ele fala, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e no sábado. Porque nesse tempo haverá pequena tribulação ou grande? Grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não vai haver repeteco. Vai ser a tribulação. Passa o próximo, Adriana. Não tivesse aqueles dias sido o quê? Abreviados, ninguém seria? E aí, tem uma frase que o pessoal fala assim, quem já ouviu isso aqui? Irmão, Deus está abreviando os dias. Quem já ouviu? O dia está passando rápido, Deus está abreviando o dia, irmão. Isso aqui é na tribulação. Resposta já foi dada, né? Por que ser abreviado? Porque se o cara que fala isso acordar 5 horas da manhã, o dia não passa rápido não, viu? O cara acorda meio-dia, o dia está passando rápido, Deus está abreviando o tempo. Deus não é? Acorda 5 horas da manhã para tu ver aqui, nem todo mundo, para tu ver se o dia não demora a passar. Ó, demora, viu, irmão? E 5 da manhã a gente acorda 4, 5 horas, quando vê da 8 da manhã já fez muita coisa. Já fez muita coisa. Aí o cara acorda meio-dia e diz que Deus está abreviando o tempo. Aqui está falando aqueles dias. Que dias que ele está se referindo? A tribulação. O dia da tribulação que vai durar quanto tempo?
7 anos. Se esses dias não forem abreviados, ninguém seria. Porque se durasse um pouco mais de 7 anos, tamanha quantidade de gente morta, ninguém seria salvo. Os irmãos estão entendendo isso? Isaías capítulo 13, lá diz que o homem vai ser tão raro quanto o ouro. O homem vai ser tão raro quanto o ouro. Vai ser difícil achar o homem na terra. A quantidade de gente que vai morrer durante a tribulação vai ser grande. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Aí o cara bota escolhidos aqui e diz que é a igreja. Escolhido, como se o povo judeu não fosse escolhido. E como se os convertidos na tribulação não fossem escolhidos. Está entendendo? Os escolhidos aqui são os convertidos da tribulação, porque a igreja não está aqui para ver esses sinais. Aí ele fala, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Quem é que está procurando o Cristo até hoje? Não é o judeu ainda? A igreja já achou faz tempo. Veja que é um texto tipicamente judaico e direcionado para eles. Nessa época da tribulação é que eles vão procurar mais ainda, porque vão estar vendo se cumprir as profecias. Eles vão identificar que aquele cara é o anticristo das profecias do Antigo Testamento. Os irmãos estão entendendo? E agora cadê o Cristo? Se sabe pelas profecias que nesses dias aqui a pedra cortada assim ao auxílio de mãos, aleluia, quem já leu isso em Daniel 2, vai destruir a última parte, né? Precisava dar aula sobre Daniel, são as 3 horas para você entender o que eu estou falando aqui. Mas vai destruir e vai estabelecer o seu reino sobre a terra. A pedra vai se fazer uma grande montanha. Observe então como as profecias elas se encaixam perfeitamente. Aí ele diz, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho. Isso aqui é a segunda vinda ou é arrebatamento? É o quê? Segunda? Estou mais aliviado, viu? Aí eu sei que você entendeu a aula. Aqui já é o final da tribulação. É a segunda vinda. É visível? Está dizendo. Assim como o raio se mostra, assim ele vai vir visivelmente aos olhos de todos. Antes a gente já saiu 7 anos antes. Estamos voltando com ele, como já vimos aqui. Então passa ao próximo, por favor. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Isso aqui é uma referência ao texto de Ezequiel 39. Depois você leia lá, a grande ceia de Deus. Fazendo também referência a Apocalipse 19. Quando Jesus volta, destrói o exército do anticristo. Tranquilo? Apocalipse 19 e Ezequiel 39. Depois vocês leiam lá. A grande ceia de Deus. Aí ele diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, depois da tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão o quê? Abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele está vindo socorrer quem? Os judeus que estão sendo cercados pelo anticristo, sendo exterminados. Vai morrer muito judeu, viu? Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os convertidos da tribulação, dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Tranquilo, segunda vinda aqui, Cristo voltando para governar a terra a partir de Jerusalém e dando livramento aos judeus. Tem um desenrolar disso aqui, que é Mateus 25, mas nós não temos tempo agora para abordar isso. Passa ao próximo. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Só atenda se for Jesus. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração, sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Bom, ele está dizendo que
Quando a figueira florescer, os ramos brotar, sabei que está próximo o verão. Aí ele diz: assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Aí ele diz depois: em verdade vos digo, e não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não vão de passar. Deixa eu interpretar isso aqui para os irmãos. Observe bem que nessa época que Jesus falou isso aqui, cada judeu tinha em seu quintal uma figueira. Era comum, uma árvore comum. Todo mundo sabia que antes, quando o verão estava se aproximando, a figueira ia começar a brotar. As folhas começavam a se renovar. Aquilo era um sinal do verão se aproximando. Está entendendo, irmãos? Era um sinal. Então, quando uma figueira brotava, cara, está chegando o verão. O brotar da figueira estava acusando que algo estava para acontecer. O verão está chegando. Tranquilo? Da mesma forma, ele está dizendo que quando virdes todas essas coisas, que coisas? Todos os sinais que a gente viu desde o começo até agora. Os sinais de falsos cristos, depois guerras, depois pestes, depois terremotos, perseguição. Está falando sobre tudo aquilo ali. Aí começa a ficar mais quente. Os últimos 3 anos e meio é o cerco a Jerusalém. Essa última parte que nós estamos estudando aqui. Quando vê Israel sendo cercado, o anticristo sentando no lugar santo, o povo fugindo, a gente está vendo que ele está próximo de chegar. Então, os sinais da volta de Jesus, que estão dentro da tribulação, anuncia para quem está dentro da tribulação que Jesus está perto de chegar. Esse não é um sinal para nós, é para quem está dentro da tribulação, vivenciando cada sinal. É como se você estivesse dirigindo o seu carro e você visse aquela placa com um homem abaixado com a pá na mão. A 50 metros, obras. Então, a placa em si não é o acontecimento, mas está me mostrando que mais à frente algo vai acontecer. Os sinais da volta de Jesus, que ele está falando aqui, são os sinais que mostram que Cristo está voltando para estabelecer o seu reino e para cumprir as profecias que foram dadas aos profetas. Depois você leia o livro do profeta Ezequiel, o livro do profeta Daniel, e veja como que essa visão ela se cumpre. Está se cumprindo aqui exatamente como Jesus está listando. Existem 3 grandes quadros proféticos na Bíblia. Quantos quadros? 3 grandes quadros. O primeiro grande quadro é o livro de Daniel. O segundo grande quadro é esse aqui, que a gente está estudando numa parte dele. O discurso de Jesus no Monte das Oliveiras. E o terceiro e último é o livro do Apocalipse. Se você pegar os 3 e colocar junto, você vai ver a mesma coisa. É bem interessante, né? Você vai ver as mesmas coisas sendo colocadas em ordem. Tranquilo? 60% do Apocalipse, aproximadamente, segundo meus cálculos, se refere aos judeus. É muita coisa, viu? Porque está se cumprindo do 6 ao 19, tudo para eles, principalmente. A tribulação atinge o mundo todo, em escala mundial, mas o olho do furacão é a cidade de Jerusalém e o povo judeu. A maioria das coisas ali apresentadas estão se cumprindo, principalmente para os judeus. Cerca de 60% eu estou sendo ousado em afirmar. Então observe bem que, assim como a figueira brotando mostra que algo vai acontecer, os sinais estão mostrando que Cristo está voltando. E ele fala: não passará essa geração, e essa palavra geração tem várias interpretações. Uma geração pode ser um povo que viveu numa época, pode ser uma etnia, ou pode ser o descendente de uma pessoa. Eu vou interpretar aqui pelo contexto. A geração, na minha opinião, é a geração que está vendo os sinais. Está entendendo? Pelo contexto, o contexto me denuncia que geração aqui é a geração que está vendo os sinais acontecendo. Porque está dando exemplo da figueira. Quem está vendo a figueira brotar, sabe que o verão está chegando. Quem está vendo os sinais da tribulação, todos acontecendo na tribulação, os sinais da volta, está sabendo que Jesus está perto de voltar para estabelecer o seu reino. E quem volta com ele? A igreja. A igreja. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, passa ao próximo, por favor. Curso Apocalipse em poucas horas e o curso avançado de Escatologia 2.0. 280 horas aula. Interpretamos juntos o livro do Apocalipse, do capítulo 1 ao 22, em 23 horas. Todo o livro. Então, quem quiser aí adquirir o curso Apocalipse em poucas horas, tem aqui o telefone. E o curso avançado de Escatologia. Aquele vem dentro desse.
precisa se preocupar não, viu? Quem comprar esse já ganha aquele também. A gente envia os 2 certificados de conclusão do curso. São videoaulas, tem material em PDF, ganha esses livros todinho aqui, ó. Eu não vou nem falar. É o guia definitivo para interpretar o Apocalipse com 700 páginas, mais de 700 páginas, né? Dividido em 3 volumes, todos em PDF. Também ganha os 2 catálogos. Tem um catálogo que contém todos os símbolos e figuras que aparecem no Apocalipse. Outro com todas as profecias que aparecem no Apocalipse. Tem o livro As 3 Chaves para se interpretar a Bíblia, 7 razões pelas quais a igreja não passa pela tribulação. Quem recebeu isso aí? Eu mandei aqui, algumas pessoas me mandaram o contato e eu mandei para você de graça. Se você não recebeu o livro, me manda aí que o seu telefone para eu poder te mandar. E tem, mas qual livro, Adriana? A Vida Após a Morte à Luz da Bíblia. Então você recebe, fora os estudos aprofundados em PDF. É pancado, viu, irmão? O cara sai daqui muito abençoado. Muita gente deve estar se perguntando, quanto custa? Quanto à questão do preço, eu quero que você leve em consideração que eu gastei uma quantia significativa em dinheiro e também milhares de horas estudando em cursos, seminários, conferências e outros eventos. Além do mais, não tem nenhum curso no mundo que ensina as pessoas a interpretarem o livro do Apocalipse, que dirá interpretá-lo em poucas horas. Portanto, preste atenção no que eu vou te dizer agora. O valor você só vai saber no dia da abertura das inscrições. Porém, haverá uma condição super especial. Essa condição é tão especial que ficará disponível para você em um dia específico e apenas por 12 horas. As inscrições se abrirão às 8 da manhã e se encerrarão às 20 horas. Na próxima quarta-feira, você terá a chance de adquirir o curso O Apocalipse em Poucas Horas com um desconto super especial de 75%. Isso mesmo que você ouviu. Você ganhará um desconto especial de 75%. E na próxima quarta-feira, quem adquirir o curso O Apocalipse em Poucas Horas, além de ganhar o desconto de 75%, levará também o curso avançado de Escatologia 2.0. Simplesmente esse é o melhor curso de escatologia do mundo, com alunos em 3 continentes, Ásia, Europa e todo o continente americano. Esse curso conta hoje com 280 horas-aula e com mais de 140 assuntos de escatologia que você estudará comigo de forma aprofundada. E ao final do curso, você estará apto a ministrar em igrejas, seminários, simpósios, convenções, conferências e outros eventos. Você vai se tornar um especialista em escatologia bíblica. O conhecimento adquirido nesses 2 cursos vai tornar a sua pregação mais rica e vai te fazer um ministro mais poderoso em Deus. E no final do curso, emitiremos o seu certificado de conclusão. Ou seja, na próxima quarta-feira, além do desconto especial de 75%, você levará 2 cursos e pagará apenas por um. E para deixar esta oferta ainda melhor, quem fizer a sua inscrição na próxima quarta-feira vai ganhar os 2 catálogos do método judaico de interpretação, sendo o primeiro catálogo o catálogo de símbolos, figuras, expressões e ideias equivalentes, e o segundo catálogo o catálogo de localização profética, contendo todas as profecias que se cumprem no livro. Além dos 2 catálogos do método judaico, você ganhará mais 4 bônus secretos, que só será revelado na quarta-feira. E tem mais, os 100 primeiros inscritos vão ganhar uma mentoria personalizada e entrarão para o programa de mentoria 1 a 1 e terão o meu contato pessoal para tirar todas as suas dúvidas. Para ter o acesso ao desconto e ganhar todas essas vantagens, entre para a lista de espera. Apenas quem estiver nesse grupo fechado de WhatsApp
vai ter o acesso a esta oferta super especial e ganhará todos esses bônus. Para entrar para a lista de espera, basta clicar no botão que está logo abaixo desse vídeo. Então clique no botão abaixo e entre para a lista de espera. Enquanto as inscrições não abrem, eu quero te pedir que você role essa página para cima e confira mais depoimentos. Deixe o seu comentário logo abaixo. Eu vou fazer o possível para responder a maioria dos comentários. Andem no espírito e vivam em amor. Um forte abraço. Shalom.